corpo de uma jovem só foi encontrado depois que hóspedes de um hotel reclamaram do gosto da água. Exatamente. No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês o caso da Elisa Lam. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal que fala sobre casos reais toda sexta-feira a partir de 1h da tarde. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para que você entre aqui no canal que já tem vários vídeos sobre casos criminais. E se você gostar, eu peço que você se inscreva no canal e também deixe seu like. E se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo. Deixe seu like e se quiser que eu traga algum caso criminal aqui pro canal, é só deixar aqui nos comentários que eu vou tentar trazer o mais rápido possível. Mas no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês um caso bem misterioso, que é o caso de Elisa Lam, que é uma coisa que envolve muitos mistérios, até mesmo uma suposta superstição através do hotel. Mas então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo de hoje. Em fevereiro de 2013, o corpo de Elisa Lam foi encontrado dentro de uma caixa d'água no topo do Hotel Cecil. Elisa Lam foi vista pela última vez no último dia de janeiro daquele mesmo ano e sendo dada como desaparecida apenas já em fevereiro, ou seja, no dia seguinte. Seu corpo só foi encontrado graças aos funcionários que decidiram investigar após receberem queixas da baixa pressão e também de algum gosto estranho na água. Apesar do corpo dela ser encontrado durante algumas suspeitas, o boom do caso só foi dado quando as imagens de segurança foram divulgadas. Nas imagens podemos ver ela com um comportamento muito estranho, como se estivesse tentando convencer alguém a não matá-la. Mas então, agora que eu dei esse breve resumo, vamos falar um pouco mais sobre quem era Elisa Lam. Apesar do caso ser muito famoso e muito difícil descobrir alguma coisa sobre a vida passada de Elisa Lam, então eu consegui reunir o máximo de informação possível sobre esse passado. O que se sabe é que ela nasceu no dia 30 de abril de 1991 e é filha de pais imigrantes de Hong Kong. Em meados de 2010, Elisa Lam começou um blog e nos 2 anos seguintes ela começou a postar conteúdo sobre moda, com algumas roupas que ela tirava e também sobre sua luta com saúde mental. Elisa Lam havia sido diagnosticada com transtorno bipolar e depressão e ela também chegou a tomar alguns remédios para o tratamento. E guardem bem essa informação que ela vai ser bem relevante mais pra frente. Segundo algumas pessoas, os pais de Elisa Lam mantinham a depressão dela em segredo e embora não haja relatos sobre tentativas de suicídio, há algumas informações de que ela poderia ter desaparecido por um breve momento. Algumas pessoas também afirmam que Elisa Lam não tomava seu remédio de bipolaridade muito regularmente, o que ocasionava em algumas alucinações, e ela até mesmo já chegou a ser internada em um desses episódios. 2 anos depois da criação do seu blog, em janeiro de 2012, ela escreveu que teve uma recaída e graças a essa recaída ela teve que largar algumas matérias do seu início do ano letivo. E também em 2012 ela anunciou que ia começar a fazer alguns posts em um perfil no Tumblr. O seu conteúdo praticamente não mudou nada, ela postava algumas coisas sobre moda, algumas citações de livro e também alguns posts em suas próprias palavras. Agora falando um pouco mais do período do seu desaparecimento, Elisa Lam decidiu viajar de ônibus sozinha para a Califórnia. Chegando lá, ela visitou o zoológico de São Diego, fez algumas fotos e também postou no Tumblr. E no dia 26 de janeiro de 2013, Elisa Lam chegou em Los Angeles e 2 dias depois, ela fez um check-in no Hotel Cecil. Elisa Lam inicialmente foi designada para um quarto de hotel compartilhado com algumas outras pessoas, o que eu não entendi. Mas depois de algumas reclamações desses hóspedes, dessas algumas pessoas, sobre o seu estranho comportamento, ela foi designada para um quarto próprio. E segundo Amy Price, a gerente do Hotel Cecil, alguns eventos que antecederam ao desaparecimento de Elisa Lam foram um pouco bem estranho, pra falar a verdade. Um pouco não, bem estranho. Elisa começou a deixar alguns bilhetes espalhados pelo hotel e também pelo quarto, dizendo para os seus colegas de quarto irem embora. E também, muitas vezes, ela trancava a porta e quando as outras pessoas chegavam para entrar no quarto, ela exigia uma senha. Mas foi então que no dia 31 de janeiro de 2013, ela simplesmente desapareceu. Mas antes de eu falar sobre a descoberta do corpo, eu vou falar um pouquinho mais sobre o histórico do Hotel Cecil, que é bem macabro. Hoje em dia, o Hotel Cecil é um complexo habitacional no centro de Los Angeles. Ele foi inaugurado no dia 20 de dezembro de 1924, ou seja, já quase 100 anos atrás. Mas em 2011, uma parte do Hotel Cecil foi renomeada para Stay On My. O hotel tem 14 andares e um pouco mais de 700 quartos. Mas é aí que vem a parte macabrazinha. O primeiro suicídio documentado do Hotel Cecil aconteceu no dia 22 de janeiro de 1927. Foi quando Percy Ormond Cork, de 52 anos, atirou na própria cabeça depois de não conseguir se reconciliar com a ex-esposa e com o filho. O Los Angeles Times chegou a
noticiar sobre esse evento falando que ele foi levado às pressas para um hospital com pequenas chances de sobrevivência, mas ele acabou falecendo. A próxima morte de que se tem relato aconteceu em 1931, quando uma pessoa chamada W.K. Norton ingeriu algumas cápsulas de veneno. Tem um outro caso que, na verdade, é uma teoria que tem a ver com Elizabeth Short, exatamente a Dália Negra, que já tem um vídeo aqui no canal explicando sobre esse caso. O pesquisador chamado Hadley Mayer afirmou ter alguns poucos rumores, de que Elizabeth Short, alguns dias antes de ser encontrada morta, foi vista bebendo junto com uma namorada da época em um bar do hotel. Novamente, isso daqui é uma teoria, praticamente é uma mentira, mas eu achei muito interessante trazer esse fatozinho. Mas em 1964, uma operadora de telemarketing aposentada, chamada Pigeon Goldier, que já era uma hóspede de longa data do hotel, ela foi esfaqueada, espancada e até mesmo abusada antes de seu corpo ser encontrado. Houve até mesmo um acusado do assassinato, foi Jax Ellinger, pois, segundo alguns rumores, ele foi visto vagueando pelo hotel e também pelos arredores do hotel com algumas manchas de sangue na sua roupa, porém, algum tempo mais tarde, ele foi inocentado. Sendo assim, o assassinato permanece sem solução até hoje. E até mesmo um notório serial killer chamado Night Stalker, ou também conhecido como Richard Ramirez, foi visto se hospedando no hotel, mas aparentemente ele tirava suas roupas ensanguentadas em um beco ali próximo. Até mesmo outro serial killer chamado Jack Unterweger, que tentou praticamente copiar os crimes de Richard Ramirez, se hospedou no Hotel Cecil em 1991. E enquanto estava se hospedado no hotel, ele chegou a matar 3 prostitutas até ser pego na Áustria. Mas o crime mais notório que engloba o Hotel Cecil talvez seja o de Elisa Lam, que aconteceu em 2013. E agora sim eu vou falar um pouco mais sobre as imagens de segurança que foram encontradas. Assim que Elisa Lam não retornou ao Hotel Cecil no dia 31 de janeiro de 2013, a equipe do hotel ligou para os pais da Elisa para informar sobre o desaparecimento e que ela estava andando sozinha naquele dia. Mas do lado de fora do Hotel Cecil, a gerente Kate Orphan, que trabalhava na época no The Last Bookstore, falou que provavelmente era a única pessoa a ver Elisa Lam alguns tempos antes dela desaparecer. Embora ela tenha visto a Elisa, ela falou que não teve nada de muito estranho para poder relatar. A polícia revistou o hotel na medida que é legalmente possível, entrando no quarto de Elisa Lam e até mesmo indo até o telhado com alguns cães farejadores, mas eles não encontraram nada de significante. Mais tarde, o agente chamado Rudy Lopes disse ao público que eles não puderam revistar os outros quartos porque não tinha uma prova provável de que havia sim acontecido algum crime no hotel. E no dia 6 de fevereiro daquele mesmo ano, praticamente uma semana depois que Elisa Lam foi dada como desaparecida, os agentes decidiram que só as buscas não seriam possíveis e então eles começaram a distribuir alguns panfletos pela rua para saber aonde ela estava ou quem tinha visto ela. Foi então que no dia 13 de fevereiro daquele mesmo ano, depois de mais de uma semana, ou seja, praticamente totalizando 2 semanas do desaparecimento de Elisa Lam, os agentes decidiram divulgar as imagens da câmera de segurança do último avistamento dela. Ela foi filmada em um dos elevadores do Hotel Cecil com cerca de 2 minutos de filmagem. Elisa Lam supostamente estava sozinha e ela também começou a fazer alguns gestos bastante incomuns, como se ela estivesse tentando convencer a uma pessoa a não pegar ela. Fora também que ela estava acionando os botões rapidamente, como se quisesse que a cabine do elevador fechasse as portas rápido e subisse para qualquer andar, ou descesse. Ela chegou até mesmo sair do elevador, ficou um tempo ali e ao perceber que as portas do elevador não estavam se fechando, ela sai e quando ela não retorna, a porta do elevador se fecha. Ou seja, uma coisa muito macabra, e esse vídeo macabro atraiu a atenção de milhares de pessoas. O vídeo foi amplamente divulgado e praticamente conseguiu 3 milhões de visualizações e mais de 40 mil comentários nos primeiros 10 dias da sua divulgação. Nos comentários do vídeo, várias teorias começaram a surgir.
Uma delas foi que Elisa Lam estava tentando pressionar os botões rapidamente para poder tentar fugir de alguém. Outros dizem que ela estava sob efeito de alguma droga, mas posteriormente descobriu que não tinha nada no seu corpo. E quando seu transtorno bipolar se tornou conhecido, algumas pessoas falaram que ela estava tendo um surto naquele dia. Algumas pessoas falaram que o vídeo foi muito alterado antes dele se tornar público, pois não dá pra ver a data nem a hora e também é possível ver alguns cortes brutos no meio do vídeo. Ou seja, tem-se a teoria de que estava tentando proteger o assassino. Mas é aí que então que vem a descoberta do corpo, que é uma coisa bem bizarra. Durante as buscas de Elisa Lam, alguns hóspedes começaram a reclamar da baixa pressão da água e mais tarde alguns começaram a falar que a água estava tendo uma coloração estranha e até mesmo um gosto incomum. Foi então que no dia 19 de fevereiro de 2013, um funcionário do hotel chamado Santiago Lopes, que era um trabalhador da manutenção do hotel, decidiu ir ver o que estava acontecendo com a caixa d'água, já que vários hóspedes começaram a se queixar. Foi então que ele foi até o terraço do hotel, subiu as caixas d'água que tinham cerca de 2 metros de altura e viu um corpo boiando ali. Segundo algumas informações, apesar da caixa d'água, das aberturas das caixas d'água estarem destrancadas, o seu interior é muito de difícil acesso, já que é preciso de uma escada para acessar o topo e não tinha nenhuma ali. Ou seja, ninguém consegue explicar como que Elisa Lam foi parar dentro daqueles tanques. De acordo com o comunicado do chefe do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, o tanque teve que ser completamente drenado para que assim pudesse se abrir uma passagem na lateral dele para poder retirar o corpo de Elisa Lam. Quando o legista publicou oficialmente a autópsia, aí mesmo que surgiu várias teorias. Segundo o relatório, o seu corpo estava moderadamente decomposto, também estava meio esverdeado e com algum marmoreio na barriga. Ou seja, os hóspedes que estavam reclamando do gosto da água muito ruim, eles estavam bebendo inconsciente os restos de Elisa Lam. O relatório toxicológico confirmou que Elisa Lam estava tomando uma série de medicamentos antes da sua morte, provavelmente os medicamentos para o seu transtorno bipolar. Fora isso, não foi encontrado mais nenhum indício de droga ou qualquer outro remédio, e até mesmo não foi encontrado nada sobre álcool. Mas logo assim que o relatório da autópsia foi divulgado, várias pessoas começaram a se questionar sobre aquilo tudo. Pois no relatório estava escrito que ela morreu praticamente afogada, mas não tinha como saber como ela entrou lá dentro, pois as portas do hotel que levam para o terraço e também as escadas eram praticamente todas trancadas, só pessoas com acesso, ou seja, funcionários que conseguiam entrar lá. O único jeito que Elisa Lam poderia ter subido até lá foi pelas escadas de incêndio, mas essa hipótese não foi provada, ou seja, como ela subiu lá, ninguém sabe. Além da questão de como ela subiu no telhado, também tem a questão de como ela conseguiu subir nos tanques, já como eu disse, eram bem altos e apenas com uma escada que era possível subir. E não foi encontrado nenhuma escada ali perto. Fora também que a tampa que dava acesso aos tanques ali dentro do tanque era extremamente pesada e algumas pessoas começaram a se questionar se ela conseguiria fechar o tanque ali por dentro. Mas quando foi questionado, o Santiago Lopes disse que encontrou as tampas, a tampa no caso, aberta. Ou seja, descartando a possibilidade dela ter se trancado ali dentro. Mas agora vamos falar um pouco mais sobre a autópsia, que tem várias incongruências. Como eu disse, a autópsia mostrou como Elisa Lam foi morta, mas não mostrou como ela conseguiu subir ali. E isso começou a levantar várias hipóteses de como ela tinha feito isso. Fora também que algumas pessoas começaram a notar que o relatório da autópsia tinha várias coisas faltando. Por mais que os exames toxicológicos não mostrassem que ela havia consumido algum tipo de droga ilegal, algumas pessoas da internet começaram a teorizar de que sim, no vídeo dá pra ver que ela estava tomando alguma droga ilegal. Mas novamente é uma teoria, tá? Mas o nível baixo de medicamento sobre o seu transtorno bipolar encontrado no seu corpo e também foi visto também algumas cápsulas ali dentro do recipiente, as autoridades começaram a confirmar de que ela não estava se medicando regularmente. Mas o relatório da autópsia foi questionado principalmente por estar algumas coisas ali faltando. Dando um exemplo, foi de que o kit estupro, vamos dizer assim, para saber se ela foi estrupada ou não,
não está constando no relatório. Fora também que não consta se as unhas dela, por debaixo das unhas, tinha carne ou não. Ou seja, não há indícios de que esse kit foi usado, ou se foi usado, não mostra se ele foi dado como positivo de que sim, ela tinha sido estuprada e sim, tinha alguma parte da carne de alguém debaixo da unha dela. Mas o relatório da autópsia relata a certo acúmulo de sangue na região anal, o que algumas pessoas começaram a falar que era um significado de abuso sexual. Porém, um patologista disse mais tarde que isso provavelmente era devido à decomposição do corpo. Sendo assim, a morte de Elisa Lam foi dada como sendo acidental e isso gerou várias teorias ao redor do caso, que eu vou falar um pouco mais agora. Após a descoberta do corpo de Elisa Lam, as autoridades começaram a se questionar de como ela havia subido até o terraço e de como ela havia subido até os tanques. Como eu disse anteriormente, as portas que davam acesso ao terraço eram extremamente trancadas e só funcionários que tinham acesso, ou seja, que tinham um cartão, que poderiam acessar o terraço. E é desse ponto que vem a primeira teoria do caso, que é a de um assassinato, pois no vídeo do elevador mostra que ela estava tentando fugir de alguém ou até mesmo que estava se escondendo. No vídeo também dá pra ver que ela aperta várias vezes o botão pra fechar a porta, mas a porta ela não se fecha. Ou seja, algum funcionário talvez estivesse controlando aquilo. Fora também que mostra ela talvez, ou você está bem talvez aqui, ela gesticulando com alguém do lado de fora. Outra teoria também diz que o departamento de polícia estava envolvido na morte de Elisa Lam, já que os cães farejadores procuraram em tudo quanto foi canto naquele terraço e não encontraram nada. Até mesmo nos quartos também não foi encontrado nada, ou se foi encontrado não foi divulgado. Fora também que não foi investigado os outros quartos, já que não havia uma causa provável de um crime. Essa teoria explicaria o fato de várias coisas serem escondidas do público, assim como a data e a hora da morte da Elisa Lam. Outro fato foi de que depois da descoberta do corpo de Elisa Lam, a polícia não deu muito depoimento. Isso seria mais uma forma dela enganar o público quanto ao assassinato de Elisa. Há outras teorias sobre o caso que são bem pé sem cabeça, que é sobre um filme gravado que há várias semelhanças com o caso dela, que aconteceu depois da gravação dos filmes, e também sobre o assassinato de Elizabeth Short. No filme, fala que o hotel é completamente assombrado, que as paredes choram água, e também tem umas personagens chamadas Elisa e a outra Dahlia, ou alguma coisa relacionada. Também tem a teoria do hotel ser assombrado. Enfim, não sabemos de nada até hoje. Mas então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like. E se você quer que eu traga algum caso criminal, é só deixar aqui nos comentários que eu vou tentar trazer o mais rápido possível. Mas então, até semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau.